Enquanto Rosana e Janete seguem até a casa de Paola, determinadas a resolver o que vinham planejando. Janete continua a bater insistentemente na porta da casa de Paola, mas ninguém atende. E ela e Rosana olham para cima tentando ver se alguém aparece nas janelas. Mas Janete afirma que a italiana não está em casa, enquanto Rosana sugere que Paola deve estar na fábrica de macarrão. E Janete concorda, ressaltando que escolheram uma má hora para ir até lá. Rosana comenta que talvez fosse melhor voltarem para casa, mas Janete ordena que ambas providenciem um coche para poderem retornar. E enquanto aguardam, Juliana encontra Damião e Tizio na pensão, questionando o que eles estão fazendo ali. E Tizio explica que Janete os mandou embora, com Damião complementando que ela os colocou na rua sem dar chance. Dolores então pergunta quem são, e Juliana explica tratar-se das pessoas que haviam roubado seu filho. Damião garante que Francisco os enviou, pois eles não sabiam para onde ir, mas Dolores assegura que vai providenciar um quarto para os dois. E Juliana apoia a decisão, mostrando solidariedade. Gomercindo e Maria do Socorro caminham até o trem e em seguida pegam um coche, enquanto Rosana e Janete continuam esperando algum coche para levá-las de volta para casa. Gomercindo apresenta Maria do Socorro a Mariana, que pede que eles entrem na mansão dos Mariano, ressaltando que Rosana ficará muito feliz em saber que Maria está na casa. Maria do Socorro faz sinal para Mariana não chamá-la de madame, alegando que dispensa tal título, e Mariana pede que Gomercindo e Maria a acompanhem, subindo para o andar de cima. Mariana explica que Janete e Rosana costumam sair às tardes para fazer compras e tomar chá com as amigas da madame, deixando Maria confusa, e Mariana diz que é um velho costume da senhora Mariano, como uma reunião com amigas. Gomercindo pergunta se esses chás demoram muito, e Mariana responde que depende do que as madames têm a dizer sobre as vidas delas. Francisco pede para Marco Antônio ir com ele, mas Marco Antônio comenta que terá que pegar um coche de aluguel ou ir a pé, e Francisco decide que ele vá a pé mesmo. Maria questiona como Rosana está vivendo na casa, e Mariana diz que Marco Antônio está cada vez mais apaixonado, mas Gomercindo pede para Maria do Socorro parar de fazer tantas perguntas, e Mariana afirma que Marco Antônio e Rosana estão vivendo muito felizes. Gomercindo comenta que quando Francisco chegar terá uma conversa muito séria com ele, mas Mariana deixa claro que o senhor Magliano não vai chegar, pois Francisco não vive mais na casa, deixando Maria do Socorro surpresa, que questiona se não seria melhor levarem Rosana de volta para casa, mas Gomercindo permanece em silêncio, e Mariana comenta que Marco Antônio parece ter tomado juízo quando se apaixonou por Juliana, alegando que após muita desilusão foi buscar conforto nos braços de Rosana, desejando que Rosana saiba segurar Marco Antônio. Maria sugere que eles fiquem em um quarto de hotel, mas Gomercindo pede para guardarem a filha, e Mariana ressalta que a italiana que levou Francisco da casa é a mesma que quase destruiu o casamento de Angélica. E quando Gomercindo pergunta se é Paola, Mariana confirma, dizendo ser a moça do retrato. Maria insiste que seria melhor irem para um hotel, mas Mariana tenta impedir, questionando o que ela diria a Rosana. Enquanto isso, Janete chega em casa e paga o coche. Rosana cumprimenta sua mãe Maria do Socorro e em seguida seu pai, e Janete questiona se Mariana já acomodou todos, mas Maria deixa claro que eles estão pensando em ir para um hotel, o que Janete nega, alegando que foram bem recebidos na casa e que seria uma ofensa se eles desejassem ir para um hotel. Rosana pede para sua mãe permanecer e Gomercindo afirma que ela ficará, levando Maria para dentro da casa, enquanto Gomercindo questiona que horas o marido de Janete costuma chegar, causando um clima pesado, e Janete permanece em silêncio. Amadeu comenta que terão 4 sobradinhos prontos no terreno. Mateu ressalta que estão trabalhando muito. Amadeu explica que os sobradinhos irão para as mãos de Francisco, que venderá e ficará com a melhor parte, mas Mateu pede para Amadeu não falar isso, pois caso contrário, eles não teriam capital para realizar tudo sozinhos. E Amadeu concorda que Mateu está certo, refletindo sobre a complexidade do empreendimento. Mateu pede para Amadeu não reclamar mais sobre o trabalho e os esforços que ambos têm feito na pensão. Mas antes que Amadeu possa responder, Tizio aparece inesperadamente e Mateu fica surpreso com a presença dele, questionando o que Tizio está fazendo ali, ao que Tizio responde que agora é hóspede da pensão e pretende se acomodar de vez. Em seguida, Tizio se senta à mesa junto
de Amadeu e Mateu, acomodando-se para uma refeição tranquila, aproveitando o momento para conversar e se integrar com eles. Enquanto Marco Antônio, em outro ambiente, comenta com Gumecindo que foi uma verdadeira surpresa encontrar o mesmo na casa. E Gumecindo responde que Maria estava com muita saudade de Rosana, ressaltando que seu neto está muito bem e saudável. E Marco Antônio completa, deixando claro que Rosana e Janete estão se entendendo muito bem, vivendo uma harmonia impressionante. Momento em que Gumecindo pede permissão para fazer outra pergunta delicada, abordando o fato de Francisco ter saído de casa e estar envolvido com uma italiana chamada Paola. E Marco Antônio comenta que lhe constrange falar sobre isso, mas reconhece que seu pai Francisco, mesmo já sendo um homem velho, se apaixonou de maneira intensa e inesperada. E Gumecindo cita que conhece Paola, mas Marco Antônio afirma que já sabe que ele a conhece, comentando ainda sobre os problemas que Paola trouxe anteriormente e como isso afetou a relação dele com o genro Augusto. Ao que Gumecindo comenta que Paola é realmente uma perdição e questiona se a italiana está grávida de Francisco. E Marco Antônio, percebendo a curiosidade de Gumecindo, afirma que parece que ele está bem informado sobre a história e ressalta que seu pai perdeu completamente o juízo, mergulhando de cabeça no romance. Enquanto em outro ponto, Francisco conversa com Paola, explicando que Janete mandou Damião e Tizil embora da casa. E Paola pergunta o porquê de tal atitude, ao que Francisco responde que sempre protegeu Damião e que Janete agiu com ódio e rancor, mas ele já providenciou uma solução para a situação, pedindo para que Damião pegasse o coche e o cavalo para ele. E Paola beija Francisco, demonstrando carinho e cumplicidade, enquanto Francisco reforça que Damião trabalhará por conta própria com o coche, mas continuará à disposição de Paola para qualquer necessidade. E ambos aproveitam o momento bebendo algo e compartilhando tranquilidade. Rosana comenta que quando Janete descobriu que a italiana Paola estava esperando um filho de Francisco, ela surtou completamente, criticando que Paola tenha engravidado justamente de um homem mais velho. E em tom de leve censura pede para Maria não tocar nesse assunto durante o jantar, e Maria responde que Deus a livre, deixando claro que não mencionará o tema, enquanto Gumecindo acrescenta que Janete não precisa ficar constrangida, lembrando que qualquer homem pode ter dessas fraquezas na vida, e Janete concorda, afirmando que certas fraquezas dos homens sempre são perdoadas, e Gumecindo reconhece que, de fato, Janete tem a razão nesse ponto, enquanto Marco Antônio muda de assunto, comentando que Gumecindo tem a intenção de comprar uma casa em São Paulo, e Janete pergunta se isso é verdade, ao que Gumecindo confirma, explicando que está à procura de algo adequado e que possa atender às necessidades da família, buscando um local confortável e apropriado para que possam passar um tempo fora da rotina habitual da fazenda. Por sua vez, Mariana comenta com Luísa que a mãe de Rosana não gosta de ser chamada de madame, explicando que Maria do Socorro lhe parece uma mulher extremamente simples, quase uma pessoa do campo, alguém com uma simplicidade rara, que não possui a rigidez ou a dureza de outras mulheres que conheciam, e elogia de maneira enfática o caráter e o tipo de homem que Gumecindo é, destacando sua postura respeitosa, sua bondade e a forma como cuida da família, ressaltando que Maria do Socorro não demonstra ser uma megera como a patroa delas, e que transmite uma sensação de segurança e ternura ao seu redor. Enquanto isso, Amadeu observa Hortência com atenção, notando cada gesto e olhar que ela lança. E Hortência sobe para o andar de cima, trocando olhares carregados de significado com Amadeu. E Mateu observa a situação com certa curiosidade e uma pitada de preocupação, ciente da tensão silenciosa que paira entre eles. Hortência pede para levar seu filho Juan, alegando que ele precisa se alimentar imediatamente, mas Juliana oferece-se para fazê-lo. E Hortência recusa a ajuda e decide levar Juan consigo, o que deixa Juliana visivelmente desconfortável e chateada, mas respeita a autoridade de Hortência sobre a criança. Amadeu comenta que é apaixonado por Hortência, enquanto Mateu lembra-o de que ela é uma mulher casada, mas Amadeu afirma que isso pouco importa. Juliana se aproxima da mesa e pergunta sobre o que estavam conversando, e Mateu explica que falavam sobre o Sobradinho, ao que Amadeu confirma, enquanto Hortência insiste que Juan não poderia ser o filho de Juliana, e Dolores acrescenta que poderia ser sim, mas admite que não sabe disso ao certo, e Hortência dá a entender que pretende sair da pensão com Juan, o que faz Dolores suspirar, comentando que ela não gosta da história entre Hortência e o italiano Amadeu, e pedindo que Hortência jamais permita que seu marido descubra qualquer coisa a respeito, ao que Hortência responde que seu marido já a expulsou de casa, e Dolores sugere que ele talvez a esteja esperando, e Hortência confirma que irá.
Enquanto isso, as criadas trabalham na casa dos Malianos e Gomecindo elogia o macarrão servido, dizendo que lembra o macarrão que Leonora costumava fazer na casa, e Maria acrescenta que Leonora tinha mãos de fada na cozinha, elogiando suas habilidades culinárias, enquanto Gomecindo reforça o elogio à cozinheira. Mariana esclarece que o macarrão não foi feito por Antônia, mas que veio diretamente da fábrica de Paola, e Marco Antônio pede a Janete que mantenha a calma, explicando que Francisco proporcionou o macarrão apenas para experimentarem. Totalmente descontrolada, Janete acaba jogando a tigela de macarrão na parede, causando um clima de tensão e desconforto. Francisco elogia o macarrão de Paola, afirmando que é ainda melhor do que o produzido na própria fábrica da italiana. E Paola questiona se ele realmente acredita nisso, e Francisco confirma, destacando que o macarrão foi feito com suas próprias mãos e com cuidado especial. Paola comenta que Francisco ainda não sabe que ela não tem tempo para cozinhar na residência, esclarecendo que o macarrão servido é exclusivamente da fábrica deles. E Francisco pergunta se isso é verdade, e Paola confirma. Francisco pede mais um pouco de macarrão, e Paola prontamente serve-o, enquanto Mateu comenta que Amadeu acabará se envolvendo em alguma encrenca. E Juliana pergunta se ele refere-se a Hortência, ao que Mateu confirma, explicando que Hortência não tem juízo e que precisa ter cuidado. Juliana então revela que Hortência foi para a pensão porque foi expulsa de casa, principalmente por causa de Juan. E Mateu questiona o motivo, enquanto Juliana explica que o marido de Hortência tem ciúmes da relação entre ela e o filho, lembrando também que Janete havia deixado seu próprio filho na hora da Santa Casa. E Mateu alerta para não relembrar esses momentos dolorosos, mas Juliana afirma que nunca esquecerá, ressaltando que já sofreram demais na vida e que não é justo sofrerem novamente. Juliana promete que não irá chorar nunca mais e beija Mateu, selando seu compromisso de força e amor, enquanto Toninho questiona Dolores sobre o que a tia dele fará de volta à casa. Dolores explica que na pensão ela não poderá ficar, deixando claro que Amadeu e Hortência estão dormindo juntos, e Toninho fica chocado, acreditando que Dolores está brincando, mas ela garante que não está, levando a situação muito a sério. Toninho ainda relembra Hernandes que agredia Hortência e pergunta onde Hortência está naquele momento, mas Dolores pede que ele não pergunte nada, mantendo a proteção sobre a situação. Amadeu comenta que apenas pretende dizer a Dolores que ama Hortência, mas Hortência pede que ele não fale nada agora, lembrando que terá que voltar a viver com seu marido, deixando Amadeu em choque e apreensivo com a situação.